Olá, eu sou Fabrício, coordenador de comunicação social e eventos do Campus Colatina, e eu vou conduzir a roda de conversa sobre influenciadoras digitais de Colatina. Vocês vão conhecer Georgia Vasconcelos. Ela é produtora de moda, consultora de imagem e estilo, casada com Danilo Nascimento e mãe da Marina e do Henrico. Ela tem 2 graduações, uma em Direito e outra em Moda, ambas pelo Unesc. Tem pós-graduação em Marketing pela FGV e mestrado em Moda, Cultura e Arte pelo Senac de São Paulo. Como ela mesma diz, uma mulher camaleoa em constante evolução. Vocês vão conhecer também a Larissa Prete. Formada em Pedagogia com especialização em Supervisão Escolar, a Larissa é casada com Rafael Reale e mãe da Clara e da Helena. Ela comandou os programas de TV Evidência e Vitrine por 10 anos. Gravou inúmeros filmes publicitários para várias empresas da região. Já foi redatora da extinta revista Citar. Passou também pela radiodifusora e é mestre de cerimônias nas horas vagas. Para resumir, como ela mesma diz, uma comunicadora por paixão. E com vocês, Georgia Vasconcelos e Larissa Prete. Oi, gente! Que prazer estar aqui falando com vocês. Olha, que honra, viu? Obrigadão pelo convite. Fabrício, muito prazer e muito obrigada. Olá, tudo bem? Fiquei muito lisonjeada quando recebi o convite e estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre influenciadores digitais. Para começar o nosso bate-papo, eu queria saber justamente como que tudo começou. Georgia, como que começou a sua ideia de ingressar nessa carreira de influenciadora digital? Você se considera uma influenciadora digital? Ah, Fabrício, para te falar a verdade, isso foi há muito tempo. Olha, eu vou te dizer que foi há uns 15 ou 18 anos, pasmem, eu tive uma ideia de fazer uma vitrine virtual das lojas de Colatina, criei um site chamado georgiavasconcelos.com.br, convidei várias pessoas para participarem desse projeto comigo, inclusive a Larissa Prete, para escrever. Verdade. E nesse site a gente era um site de moda, estilo de vida, a gente falava um pouco de cada coisa, era muito legal e eu ia às lojas parceiras do nosso site para fotografar o que eles tinham lá de produtos, de coleção nova, e isso ficava estampado no nosso site. Hoje eu vou te falar exatamente há quantos anos foi. Foi há 15, porque eu me lembro que uma das primeiras tinha no site, Fabrício, também tinha uma coisa muito legal, que era uma cobertura social, e eu me lembro que no aniversário, não, 15 não, 14, no aniversário de 2 aninhos da Clara, você fez a cobertura, lembra? Olha! Você falava das roupas, dos convidados. Massa! Foi massa. Eu tenho guardado até hoje. Quero ver depois, Larissa. Larissa já foi uma das primeiras influenciadas para a Georgia, então, né? Oh, menina, desde a adolescência ela me influencia. Nossa! Larissa, conta pra gente como que tudo começou. Realmente a Georgia teve esse impacto tão poderoso na sua vida? Conta pra gente. Nós somos amigas de infância e adolescência, né? Então, eu acredito que uma sempre teve um impacto na vida da outra de várias formas, né? E eu falo que as influências começam exatamente na família, amigos. Então, isso é um processo que vem de muito tempo, né, Gi? Mais ou menos uns 12 anos quando a gente estava adolescente. Mentira, gente, é muito mais. E o meu processo começou há exatos 18 anos, que não foi no digital, foi com TV. Na verdade, eu caí meio de, não vou dizer de paraquedas, mas foi um caminho que a minha trajetória profissional foi tomando, que começou com TV, passei por rádio, revista, e aí, quando chegou o digital, eu já estava nessa caminhada de comunicação. Tudo começou, Fabrício, porque eu sempre tive o sonho, a paixão por comunicação. E eu não pude estudar comunicação. Meus pais, nós éramos em 9 irmãos. Então, o que meus pais disseram? Se um pode ir estudar fora, todos podem. Se não pudermos mandar todos, então não vai ninguém.
Em Colatina não tinha nada de comunicação, que era o meu sonho. Então, por isso, eu não pude estudar comunicação. Mas eu sempre tive esse sonho grandioso. E logo que eu me casei, eu estava passeando no Shopping Vitória e vi um cartaz de um curso de interpretação com Denise Del Vecchio, João Vitti. E eu fiquei louca e falei com meu marido, nossa, meu sonho é fazer esse curso. Ele falou, uai, por que não? Eu falei, mas é uma vez por semana aqui em Vitória. Eram 5 encontros, 5 semanas. Ele falou, eu te trago. E e toda a aula, o professor do dia, que era sempre um ator, me chamava no final e falava assim, você tem muito talento, investe. Você tem muito talento, investe. Mas eu já estava casada, meu marido já era, né? Então é muito difícil. E em Colatina é muito difícil. E aí, quando eu cheguei em Colatina, e eles falavam, faça um vídeo e mande para a Rede Globo. Na época ainda era VHS. E Larissa, eu lembro, Clarissa queria ser global e a gente dava maior força, porque ela realmente sempre teve muito talento. A Larissa tem uma facilidade para decorar textos, assim, chega a ser assustadora a facilidade que ela tem. Eu falo que não é só o corpinho que é de elefante, a memória também. E aí, eles falavam sempre, na época, mande um VHS para Globo, né, para você tentar. E aí eu cheguei em Colatina, falei com o Eduardo Ramos, que era dono da Focus. Falei com ele, eu fiz um curso, eu gostaria de gravar um vídeo. Você grava para mim? E ele falou, então, já que você gosta disso, deixa eu te fazer um convite. Eu tenho o sonho de ter um programa de entretenimento. Você apresenta para mim? E começou aí. Que aí eu comecei apresentando o Evidência, fiquei 8 anos apresentando o Evidência. Depois veio o programa Vitrine, do Amarelo e do Thiago, da Prodicom. Depois veio o convite para apresentar um programa na Difusora. Aliás, era tudo, até hoje, tudo meio que ao mesmo tempo, né? E eu apresentava um programa que começava às 13h e ia até às 5h. Eu apresentava esse programa sozinha. Depois veio o convite da revista Titá para eu escrever crônicas em cada edição. E aí começou o convite para eu apresentar alguns comerciais de TV e depois para ser mestre de cerimônia nos eventos. E assim eu estou no universo da comunicação até hoje. E com a chegada das redes sociais, há pouco tempo, na verdade, eu acho, que eu comecei como influenciadora digital, porque eu falava, não, gente, é só para as novinhas, é só para quem entende de moda, né? Porque isso tudo era muito confuso, né, Gi, eu acho, no começo. Não, é moda. Eu falava, mas eu não sei nada de moda. Eu não sou referência de nada de moda. Aí começaram, não, cada uma tem um nicho. E assim, fui me aventurando. Moda, eu aprendo com ela, gente. Pois é, a história da moda na minha vida é muito forte, né? Eu tinha 3 anos, minha mãe abriu uma loja de roupa infantil, depois engatou com uma loja de roupa de adulto, e aí o negócio foi crescendo, e aí ela começou a revender boticário, pequenininha, dentro de uma loja também, só nas prateleirinhas, depois o boticário cresceu, e aí teve que dividir um pedaço da loja e cresceu mais, e teve que ter uma loja própria do Boticário, vem de uma família muito empreendedora e cresci nesse meio, né? E aí essa paixão foi crescendo, e quando teve a primeira turma de moda em Colatina, eu resolvi fazer o curso. E aí me apaixonei ainda mais, né? Mas antes disso, antes de fazer o curso de moda, eu aprendi o que eu sei de moda com a minha mãe, né? Eu aperfeiçoei depois, mas crescendo nesse ambiente, vivendo nesse mundo, eu fui realmente me apaixonando por tudo e aí peguei o nicho de consultoria de imagem, que é um caminho super legal, porque a gente consegue fazer com que a pessoa valorize os pontos fortes e aprenda a disfarçar os pontos que não são legais, né? E isso me trouxe, assim, para... Eu costumo dizer, Fabrício, que eu não sou uma influenciadora, eu sou uma formadora de opinião, né? A formadora de opinião é os primórdios das influencers de hoje, eu acho, né? Então, é um conceito muito interessante, inclusive muito presente no meio acadêmico, e eu até queria aproveitar para que você elucidasse o que é o formador de opinião, a sua relação com o influenciador digital, se tem alguma coisa a ver ou não, porque é um conceito que, desde a minha infância também, eu escuto bastante. O formador de opinião é aquela pessoa que entende sobre o assunto, né? E que as pessoas olham para ele e tudo que ele
fala sobre o assunto tem relevância na vida das outras pessoas, né? Estudando moda e produção de moda, a gente sempre vê que tem os influenciadores, mesmo antes dessa palavra virar moda ou uma profissão, existem os influenciadores e os seguidores. Quem são os influenciadores? São as pessoas que têm coragem de usar uma... Por exemplo, tinha época que a pochete era cafona, né? A pochete surgiu agora que ela ganhou mais força, que as pessoas estão usando, mas antigamente era, a não ser nos anos 90, né? Que era super em alta. Mas o influenciador é aquele que pega aquela moda, coloca, usa, as pessoas veem e são os seguidores que seguem o que o influenciador está dizendo. Então, como formadora de opinião, as pessoas olham e falam, nossa, Georgia, tudo em você fica bom, né? Se eu colocar isso, não fica tão legal. E realmente, para você conseguir ter um estilo, você tem que ir formando isso. E isso eu vim formando há muito tempo, né? Desde pequenininha, quando a minha mãe colocava uns laços desse tamanho na minha cabeça. E eu achava o máximo. E ela colocava na minha irmã chorava de ódio, que ela detestava. Então, desde pequenininha, isso já é uma construção que foi sendo feita desde os 3 anos de idade. Hoje, eu vou te falar que tem uma outra coisa também, que eu acho que a linha é muito tênue, né? Entre uma coisa e outra. Mas eu acho, Fabrício, também que, principalmente, o influenciador, ele pega aquilo que ele gosta, que ele acredita, ele mostra e acaba influenciando outras pessoas. O formador de opinião, eu acho que é aquela pessoa que estuda aquilo ali mais a fundo. Por exemplo, eu vou te dizer, há algum tempo, e não muito tempo atrás, a Gi me disse, Larissa, não use salto fino. Como eu usava muito escarpão, lembra, Gi? E aí, numa foto no Instagram, ela mandou assim, você tem quadril largo e você é baixinha, ele não te favorece muito. Use saltos mais largos. Hoje, você acredita que me ofereceram um escarpão de salto fino? Falei, uso não. Uso nada. Mas é porque a gente usa as informações de moda, a gente usa essas informações, não de moda, mas essas informações que vão favorecer, né, a gente. Às vezes, quando você usava o saltinho muito fino, isso, sendo um corpo violão, né, tendo um formato violão, a sensação que tinha de que aquele salto não ornava, não aguentava, né, não dizendo nada de ruim, mas é uma coisa que proporcionalmente favorece. E aí você acaba criando como é que posso dizer? Uma harmonia muito grande, né? Entre corpo e o que você está usando. E quando você ouve, né, uma opinião dessa, e não é só a opinião dela, é uma coisa fruto de um estudo, de uma dedicação, de uma observação grande em relação à moda. Então, isso tudo dá um respaldo ainda maior à opinião dela. Né? Então, desde aquele dia, eu cheguei em casa, doei meus saltinhos finos, tá, gente? Doei. E nunca mais. Eu quero salto grosso em nome de Jesus. Agora, uma coisa legal que Larissa falou aí, Fabrício, a gente fala muito, né? Duas mulheres... mas tem que falar mesmo, eu tô adorando, tô aprendendo muito. E a fala de vocês duas, inclusive, desmistifica aquela coisa do corpo ideal, que é aquele corpo perfeitinho, magrinho, né? Menino, se fosse né? Isso não existe. Eu estava na fome já. E ouvindo isso que a Jorge está propondo, né? Que tem que ornar, tem que combinar, a gente vê. Então quer dizer que não tem um corpo ideal. Cada um tem o seu corpo do seu jeito, né? Que é perfeito de acordo com o que Deus lhe deu, né? O que a gente precisa fazer é combinar, né? De acordo com a moda. Muito legal isso. Aproveitando esse gancho, Fabrício, eu quero dizer que na época do site da Gi, né? Que foi a 14, 15. Eu acho que a internet ainda era mais gentil, era um lugar menos ríspido. Você vê que, como ela falou dessa coisa de que ela falava dos looks que ficavam legais. Hoje fala-se muito. Fulano estava com tal look numa festa, aí aquele X. Estava cafona, estava... Então, hoje existe uma agressividade, uma rispidez muito grande na internet, que naquela época não existia um respeito maior. Sabe, as pessoas eram mais gentis. Elas falavam de quem estava bem, de quem tinha acertado no look, mas não mencionavam quem não tinha acertado. Porque, gente, a gente não acerta sempre.
né? A gente não faz tudo certo sempre. Ô, Larissa, eu estava vendo umas fotos antigas que o Rian estava fazendo uma limpeza lá no HD e me mandou. Ele me mandou hoje. Encheu meu WhatsApp de imagens. E como eu já errei, como eu erro ainda, né? Não é porque eu sei ou porque eu tenho formação, né? Como mestre em moda ou como uma consultora de imagem, né? A gente tem. Outra coisa que você falou, que é muito legal, Fabrício, é que não há certo nem errado. A pessoa precisa se sentir bem, né? E outra coisa, Gi, como você falou isso, me veio né? Como eu já errei. E não é só na moda. Você olha várias coisas e vários comportamentos e vários comentários e várias atitudes que você já teve em alguma época da sua vida que hoje você não considera legal. Então, esse cuidado também é muito importante, né, na internet. E a gente que lida com a internet o tempo inteiro, a gente está num muro com milhões de metralhadoras apontadas. Porque a sensação que se tem hoje é que as pessoas elas estão iradas. Elas precisam brigar, né? Então, trabalhar na até o conceito de haters, né? Trabalhar na internet hoje é Virou trabalhar até um no nome combinado, isso. muitas vezes. Tem os haters, tem o cancelado, né? Como é que eles chamam? Cancelamento digital. Cancelamento, né? Canceladores. Isso tudo. Por isso, Fabrício, que a gente... Tem os que precisam de um serviço, tem um monte de coisa. Por isso que a gente precisa também, enquanto influenciadores, a gente precisa saber muito bem o que a gente fala, muito bem o posicionamento que a gente vai tomar em determinado assunto, né? A gente não pode sair falando sobre tudo ou sobre tudo que a gente pensa, né? Principalmente para quem vive disso, né? A gente já viu vários exemplos acontecerem de pessoas que às vezes falam, opinam sobre uma coisa que vem contra a pessoa que está contratando o serviço daquele influenciador, né? Então isso acaba denegrindo a imagem e a pessoa acaba perdendo o mercado. Legal. Agora, aproveitando esse gancho aí que vocês estabeleceram sobre os haters, vocês já tiveram algum problema com haters, com comentários maldosos ou cruéis, com críticas destrutivas nas redes sociais? E em caso afirmativo, como vocês deram a volta por cima? Que eu sei que vocês deram. Olha, Fabrício, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho muita sorte. E eu espero que depois disso minha sorte não mude. Eu sou cercada de pessoas extremamente carinhosas. As raríssimas vezes que as pessoas tentaram ser indelicadas comigo ou fizeram alguma postagem indelicada a meu respeito, que foi mesmo assim, conto nos dedos de uma mão, eu fui tão gentil com elas que eu acho que elas não... O mal não se cria na minha rede. Então, olha, vou aproveitar para citar São José Maria Escrivá, que diz: afogue o mal em abundância de bem. Exato. Eu sou dessa teoria. E eu ensino para as minhas filhas, que têm 12 e 16 anos. O mal só se paga com o bem. E eu acho que a maior verdade que existe na internet é você ser, na tela, o que você é de fato. Não estou dizendo que eu sou santa, nem que eu sou bondosa o tempo todo, nem feliz o tempo todo. Nem feliz o tempo todo. Mas eu não admito ser rude com alguém porque eu estou atrás da tela do celular e também não admito que sejam comigo. Então, é muito tranquilo isso para mim. E eu sou mesmo, de verdade, cercada de muitas pessoas muito carinhosas. Já recebi uma vez fotos de um cara nudes, mas uma única vez fiz um BO, fui na polícia, fiz um BO, levei tudo, tá tudo certo. Eu falo assim, a gente tem que cortar o mal pela raiz. Não fui para a internet, estou dizendo isso aqui hoje pela primeira vez. Você fez muito bem, você já tratou como um crime, que é um crime, muito bem. Entendeu? Eu não fui para os meus stories falar, gente, olha... Não, eu fui direto para a delegacia. E lá eu fiz a queixa. Porque eu acho que a gente tem que ir direto na raiz, sabe? Larissa, por falar nisso, vou aproveitar o seu gancho aí. Não foi para story falar mal e tal. Uma vez aconteceu um caso de uma colatinense que tem um número de seguidores bem grande, que foi abordada por uma pessoa que acho que fazia uma comida ou alguma coisa e entregou o produto para ela e pediu para ela divulgar. Aí ela
postou nas redes sociais dela uma coisa assim, eu fiquei tão chocada com aquilo que eu preciso fazer esse comentário aqui. Vê se é jeito, ela me abordou, falou, eu vou te dar, você posta para mim. Quer dizer, se a pessoa falou dessa forma, é porque a pessoa precisava de uma ajuda para divulgar um trabalho, né? Podia ter conversado melhor, podia, mas talvez ela não sabia. Não sabe. Entrar em como abordar, né? Às vezes olham pra gente como se fossem, como se a gente fosse, né? Então, eu acho que falta um pouco de carinho também das pessoas que têm muitos seguidores, de entender que elas estão numa posição, que nós estamos numa posição. Eu nem tenho muito seguidor assim, eu já falei, eu nem me acho uma influencer, né? Eu não ganho a vida fazendo isso. A gente tem muitas excelentes aqui em Colatina, como Camila Lovo, Pamela Torresani, a Larissa, a Mariana Massariol, que vem fazendo trabalhos muito legais, sérios, né? Com foco, com compromisso, e outras pessoas que às vezes têm um número de seguidores grandes, que podia fazer uma gentileza, posta coisas assim, denegrindo, né? Eu não acho legal. E como eu sou colatinense raiz, eu não gosto que falem mal do meu povo, né? E a gente vê algumas colatinenses falando mal, né? Falando mal do atendimento, do comércio, postando isso em rede social. Poxa, manda uma mensagem para o dono da loja. Faz um comentário. Olha, eu estou trazendo uma crítica construtiva aqui para você. Quero te dar um feedback. Porque eu acho que, gente, a gente precisa ser gentil. Para quê? Para que a nossa cidade cresça, para que hajam mais influenciadores. Eu sei que Pamela, Camila estão com a agenda lotada, tem um monte de loja querendo contratá-las. E a gente precisa de novos influenciadores que entendam, que falem com propriedade, que tenham um bom português, que né? tenham responsabilidade. Responsabilidade, né? Que saibam se portar como pessoas que sejam dignas de ser influenciadoras. Fabrício, eu falo que hoje, como influenciadora, eu sei que eu ajudo muitos profissionais e muitas empresas a venderem seus produtos e seus serviços. Mas no dia que a minha rede for só isso, não me interessa mais. Eu acho que é um conjunto de coisas. Eu gosto de fazer as pessoas rirem, eu gosto de falar de Deus para as pessoas, eu gosto de levar uma mensagem de otimismo. Quando alguém me manda uma mensagem, por qualquer bobeira que seja, oi, vai ganhar minha resposta, vai ter a minha atenção, porque a pessoa parou para levar para mim. Então, no dia que for só vender, no dia que for só divulgar coisas, eu não tenho interesse mais. É além. Talvez pela nossa idade, Gi. E você sabe que você falou aí uma coisa que eu também gosto. Eu sou católica, sou catequista, sou do apostolado da oração. Recebi um convite que eu nem posso falar aqui ainda, mas que me deixou muito alegre. E eu divulgo muita coisa da igreja. E eu senti que com essas divulgações eu acabei perdendo alguns seguidores. É verdade, eu também. Mas isso não me desestimula a divulgar coisas da igreja. Pelo contrário, né? Então, assim, eu sinto a obrigação de evangelizar também por meio das redes sociais. Sem contar que você pode ter perdido alguns, mas certamente ganhou outros também por essa razão. E sensibilizou aqueles que, de repente, não tinham uma fé tão trabalhada, né? E, de repente, deu aquela remexida. Poxa, isso que a Georgia faz sentido para mim. Tá na hora de eu pensar um pouquinho no meu lado espiritual, isso não é verdade? Até arrepiei agora, Fabrício, porque o que eu recebo, assim, às vezes eu posto um comentário, uma oração que eu leio de manhã, e o que eu recebo de pessoas falando assim, gente, era o que eu precisava ouvir. Muito obrigada por ter dito isso para mim. Eu falo, não fui eu, foi Deus. É Deus falando com você. Isso sempre me arrepia. Isso sempre me arrepia também. Quando a pessoa fala, era o que eu precisava ouvir ou precisava ler, eu sempre digo, Deus, muito obrigada por ter me usado como canal nesse momento também. Né? Exatamente. Aí, voltando lá onde você perguntou dos haters, eu comecei a divulgar os looks diários. Look do dia. E comecei inspirada na Cris Guerra, que é uma mineira que eu amo de paixão, excelente escritora. Ela sempre postava os looks, ela trabalhava numa agência e postava o look do dia na porta da agência. Eu falei, vou postar meus looks do dia também. E com o passar dos anos, eu perdi a frequência e passei a divulgar menos, né, o look do dia.
E um certo dia eu divulguei um look com uma calça e um cover, um camisão mais comprido. E foi a única vez que eu recebi uma mensagem de uma pessoa que costumava me elogiar, dizendo, hoje eu não gostei. Mas foi uma forma, assim, super educada de me dizer. Foi a única vez que eu recebi uma... Eu nunca... Acho que eu sempre tive medo de receber alguma crítica de uma forma maior, pelo medo da minha reação, né? Às vezes eu fico... A gente perde um pouco a estribeira, né, Larissa? E vai. Mas foi a única vez, e uma outra vez que eu recebi uma mensagem de um homem, eu divulgava sapatos para Carla Fusari, que foi quem me incentivou a ser a Tássia Naves de Colatina. E aí eu falei, Carla, eu topo, vou nessa com você, vamos junto. E ela me chamava de Tássia Naves e eu me achava, né? Porque Tássia Naves era a maior blogueira aí, há um tempo, logo que ela explodiu. E um homem fez algum comentário sobre o meu pé. Que seu pé... Aí eu falei, ô Jesus, gosto de você. Que horror! O meu marido pega isso. Aí ele falou que meu pé era lindo, começou a falar umas coisas assim. Eu dei um bloco nele e falei, não, vamos parar por aí, né? E cortar o mal pela raiz mesmo. E para fazer as considerações finais, eu queria pedir para cada uma dica, uma técnica, um conselho para quem gostaria de ser influenciador digital em Colatina, de preferência, ou simplesmente um comunicador, uma pessoa que se comunique melhor, um influenciador. Olha, Fabrício, em Colatina a gente precisa de nichos para as influenciadoras, né? Tem loja que pede uma influenciadora mais requintada, tem loja que gosta de uma influenciadora mais que tenha um poder de divulgação maior, tem loja de roupa fitness, tem comida, tem restaurante. Então, o que a gente não tem em Colatina as influenciadoras estão fazendo de tudo um pouco, né? Se a gente tivesse um nicho, por exemplo, eu sou fitness, vou divulgar roupa fitness, vou divulgar alimento natural, saudável, né? Não que só possa fazer isso, mas o que eu sinto é que realmente precisam ir surgindo esses nichos. A gente até falou do pessoal do Olho Gordo, né? Que é ex-aluno IFES, que estão fazendo um trabalho super legal, divulgando as comidinhas gostosas que tem na cidade, gravando vídeos de depoimentos super legais. Eu acho que entender do que está falando, isso é muito importante, ter propriedade, né? Precisa saber falar bem, não errar no português. Se vai falar em inglês, precisa saber pronunciar corretamente em inglês. Não é necessário falar, mas se vai falar, precisa saber falar o inglês correto. Escrever corretamente as palavras. A gente vê stories, escrito e falado de tantas formas diferentes, né? History, story. Isso traz credibilidade para a pessoa, né? Porque pode estar sendo assistido por uma pessoa que também não sabe como se escreve, mas pode estar sendo assistido e sendo visto por uma outra pessoa que sabe, né? Então, o influencer precisa ser comprometido, pontual, né? Marcou a agenda, cumpre com que marcou. Entendam, né? Meninos e meninas, entendam. É uma profissão, tá? Tem que ser levada a sério. Quando você é contratado por uma loja, por um profissional, cria-se uma expectativa de venda, de divulgação. Então, é preciso ter responsabilidade. Falem para fora dicas que eu poderia dar. Falem, deixem as pessoas ouvirem a sua voz e entenderem o que você está dizendo, tá? E eu só tenho... Com alegria, né, Larissa? Alegria. Com alegria. Brilho, com explosão. Porque entusiasmo! Entusiasmo, essa é a palavra. Gente, sejam cheios, né, de entusiasmo, de alegria, de brilho, de luz. E se eu posso fazer um pedido, Fabrício, para todo mundo que está aí assistindo a gente, que tem o desejo ou não de serem influenciadores, trabalhar ou não na área. Usem a internet para espalhar coisas boas, gente. O mundo precisa. Se vocês virem um comentário denegrindo alguém, rola. É possível, tá? Só rolar. Ninguém morre e fica sem ar. Rola, deixa aquilo ser do outro, sabe? Não precisa ser seu. Você não precisa ir ali levar a sua contribuição negativa. Elogie, faça coisas boas, fale coisas boas que sejam sinceras. E o principal,
sejam vocês de fato. Não existe um personagem que se mantenha, que se sustente por meses e anos. Então, eu acho que o que mais cativa as pessoas é quando a gente é de verdade, né? E a gente vem e fala com a nossa verdade. E que seja sempre uma verdade gentil. É possível ser gentil sempre. Façam o favor de curtir, comentar, compartilhar e salvar os posts das influenciadoras de Colatina, porque isso ajuda. Esse número ajuda no engajamento, ajuda a mostrar para o algoritmo do Instagram que a gente está falando coisa que é legal para poder aparecer mais na timeline de vocês. Muito obrigado, Georgia Vasconcelos e Larissa Prete, por essa fenomenal exposição da vida de vocês, da carreira de vocês. Tenho certeza que vai inspirar muita gente que está assistindo a gente aqui agora. Pessoal, todo mundo seguindo ela depois, acompanhando as coisas super legais que elas estão aí mostrando pra gente, tá bom? Tchau, gente! Fabrício, beijo, galera do IFES, brigadão. Gratidão, um beijo para vocês, fiquem com Deus.